Fala, meu amigo advogado, nesse vídeo nós falamos sobre quanto ganha um advogado, um assunto super polêmico que a gente já abordou por aqui. Entrevistamos um advogado que já esteve do outro lado da mesa como estagiário, advogado júnior, e hoje como sócio do escritório e contratando outros profissionais, ele revela detalhes sobre valores e como você pode se destacar no direito, como você pode se destacar dentro de uma banca e crescer ou criar o seu próprio escritório como ele mesmo fez. Lembrando a você que este é apenas um corte do True Mindcast que nós gravamos semanalmente aqui, sempre abordando questões como áreas do direito pouco exploradas ou oportunidades de nicho, como ganhar dinheiro na advocacia e, obviamente, marketing jurídico e marketing digital para advogados. Neste episódio nós tivemos a presença do Luan Ferreira, ele é especialista em direito tributário, já deu aula de pós-graduação no assunto, ele revela detalhes, os bastidores de como captar clientes e fazer uma boa gestão da sua carteira e, obviamente, fazer com que o seu escritório cresça no mercado tão competitivo. Bem legal, bem legal. Deixa eu pivotar aqui agora, vou mudar um pouquinho a nossa chavinha para quanto ganha um advogado. Vou dar um contexto aqui, Lô, porque assim, a gente gravou no começo do ano um podcast com o Rodolfo Garcia, que é um grande amigo nosso aqui, episódio 47, e ele revelou valores de remuneração aqui do estágio, advogados júniores, falou também sobre áreas do direito, quanto ganhava um advogado criminalista que estava bem posicionado, enfim, e com base na expertise dele, de maneira muito transparente, né, e sem a intenção de ser, né, muito taxativo, no sentido de falando, ganha isso aqui, ponto, acabou. Ele falou, isso aqui é mais ou menos a média de mercado, é assim que funciona. E a gente repercutiu muito legal, muita gente comentou, infelizmente, outros comentaram negativamente, falando, isso é um absurdo, um advogado júnior, por exemplo, ganhar R$ 1.500 no escritório e tal. E eu sei que você, é um cara que fala abertamente, então eu vou te perguntar aqui, vou te apertar nesse sentido, tá? Tentando extrair um pouquinho da tua visão desde aquele período e a visão que você tem hoje, né? Estando do outro lado da mesa, né? Se dá para, por exemplo, assim, a primeira pergunta que eu vou te fazer, dá para olhar para dinheiro no começo da trajetória? Dá para o cara sair, por exemplo, você é um advogado júnior, mas eu já tenho que, só porque eu me formei, tirei, passei na OAB, eu tenho que sair ganhando mais, eu não posso sair ganhando 1.500 como ganha, sei lá, um outro cargo qualquer. Por que existe essa máxima de mercado, essa negativa do valor em si? Então, Guilherme, eu penso muito dependendo do perfil do profissional, né? Se ele quer fazer um processo de crescimento dentro de uma grande banca de advocacia, né? Então a gente vê as grandes bancas bem estruturadas, né? Com advogado júnior, pleno, sênior, né? Então existe uma estruturação no segmento. E eu acredito que o advogado que quer ingressar nesse nicho de mercado, a estrutura está bem montada e a regra do jogo é bem clara, né? Então é muito diferente, muito difícil você achar algo diferente nas grandes estruturas da advocacia. Então eu vejo que é como o profissional da administração que vai trabalhar numa multinacional, né? Ele vai começar de baixo, vai trabalhar em vários segmentos, até chegar numa gerência, numa diretoria, uma coordenação, etc. E demora um pouquinho também, né? E demora também, é um processo de transição, né? Mas para mim eu acho muito pouco, eu sempre achei muito pouco, tanto que quando eu me formei, estava naquela entre abrir o escritório, cheguei a pesquisar o mercado e na época ofereceram um salário de 1.500 para mim. Eu acho que eu estava pagando isso de faculdade quando me formei, né? Eu falei, a conta não fecha, isso não é o que eu busco para mim. Na época, meus pais realmente não podiam me ajudar, assim, de pagar as contas e tal. Chegou no momento que se formou, recebi os boletos, fizemos a nossa parte. Não, e é isso, justo, né? Sim. Justo demais, Pagaram toda a minha formação. Aí que a vida começa, né? Me deram todo o suporte e agora corre atrás, né? Sim. Então, realmente, os 1.500 não era satisfatório para mim. Sim. E eu tinha uma dificuldade muito grande, realmente, de ver esse crescimento, assim, né? Essas estruturas organizacionais, eu não via muito futuro, pelo menos para mim, tá? Então, eu acho que eu vejo, por exemplo, o próprio Kael, né? Uhum. Ele entrou numa estrutura que era gigantesca e hoje ele é sócio. Então, ele é um exemplo vivo de que é possível. Sim. Mas eu não me via assim. Então, eu falava, poxa, eu tenho certeza que eu vou abrir o escritório. Durante algum tempo, eu vou ganhar muito menos do que isso. E realmente, né? Sim. Primeiro ano do escritório, eu acho que eu não botei dinheiro no bolso. Né? Você pagava as suas despesas, se você botava de gasolina, gastava no almoço, você até pagava para trabalhar, né? Sim. Então... Pagar o almoço pro cliente, olha lá. Nossa senhora. Não, você foge, você marca o horário e reunião é outro horário. Você marca metade da tarde, metade... Estratégico, não marcar no almoço não podia. Não dá. Nessa época você não pode dica, você não pode pagar. Mas hoje eu falo, a conta fecha. Sim, hoje eu falo que foi a melhor opção que eu fiz. Sim. Até vou te perguntar, porque é complicado a gente falar às vezes sobre valores, é um assunto um pouco mais delicado, mas vou te perguntar o seguinte, guardadas as proporções, a gente sabe que alguns escritórios grandes
pagam às vezes 1.500, mas a gente não sabe às vezes o motivo. Então, você sabe, a gente nunca atuou como advogado dentro de um escritório grande. Sim. Então, pergunta a você acha que eles pagam um pouco, né? Ou vamos tirar um pouco da história. Eles pagam este valor porque o cara ainda não está entregando valor de fato, né, merecido para o escritório, não está atuando em causas que trazem bastante retorno, ou eles pagam porque faz parte de um processo tradicional. E aí até vou pedir para você destrinchar um pouquinho, né, com a tua opinião, qual que é esse processo? Como é que é essa cadeia dentro de um escritório? Você vai começar desta forma e vai caminhar porque isso é um padrão. E se nos escritórios menores, o valor está muito atrelado ao quanto ele ganha, né? Porque um escritório menor ele não pode pagar mais, aí é uma outra realidade. Como é que você enxerga isso? O escritório, como qualquer empresa, ele pensa em rentabilidade, ele tem que reduzir custos. Sim. Né? E a nossa ferramenta é o trabalho humano. Né? O advogado é o que faz girar a máquina do escritório. Ainda não é o robô, né? Não é o robô. Tem muito escritório que já é, né? Mas no nosso caso, assim como nos outros escritórios, o que faz funcionar, faz girar o teu negócio é o humano, né? Então existe, acho que, duas questões atreladas. Uma é a questão de redução do custo, realmente, né? Os escritórios que trabalham com massa têm que reduzir custo de qualquer maneira para gerar rentabilidade para os contratos. E o escritório menor, como é o nosso caso, ele também não pode se dar o luxo de investir tanto também nos profissionais, principalmente nesse começo. Isso que tu comentou, Sim. Guilherme, é perfeito. A gente não conhece o profissional e o profissional não conhece a gente. Então eu acredito que esse começo de relação é um teste das duas partes. É o que a gente sempre fala. A gente tem um histórico muito bacana no escritório de pouca rotatividade. Então, eu tinha uma advogada que ficou comigo praticamente 6 anos como braço direito, assim. Ela saiu para abrir o seu próprio escritório, foi super legal, fiquei muito feliz por ela. Temos uma outra advogada que iniciou também com a gente, está há 5 anos, hoje já ela é sócia do escritório. Legal. Temos outro profissional, mais duas advogadas, uma já está há 4 anos com a gente e a outra está há 2. Então a rotatividade é bem pequena. Mas eu vou falar, todos eles passaram para o processo de teste. Ou seja, Sim. a gente não sabe o que ele vai entregar, então a gente também não pode investir tudo no profissional. Então eles, não vou falar que 1.500, mas eles já começavam recebendo um pouco mais do que isso. Mas a gente também entendia que é uma remuneração baixa, às vezes mora sozinho, tem que pagar conta, tem que fazer mercado, né? Tem que se virar Mas era uma fase de teste, então a gente sempre usou os exemplos do escritório para os funcionários novos. Sim, é uma forma de motivar também, assim, olha, né? gente, mostre. E a gente quer saber também se o próprio funcionário está identificado com o escritório. Sim. Né? Se ele tem identificação com a cultura do escritório. A gente tem um escritório, a gente já chegou a ter 10, 11 funcionários, hoje a gente está com uma estrutura menor. Mas a gente tem uma relação muito familiar, né? Troca de informação. Então, a minha sala é do lado da sala da equipe dos advogados, então a porta está sempre aberta, a gente troca muita ideia e tal. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta daquele escritório grande, daquela confusão, né? Aquele movimento diário. Então a gente espera muito também essa identificação do profissional com a gente. Já teve gente, não vou falar que o escritório é perfeito, porque do mesmo jeito que a gente tem essa história, teve gente que entrou, ficou 3, 4, 5 meses e saiu. Né? Porque não teve identificação tanto da gente com ele com o escritório, é um casamento, né? Sim. Mas é que a gente deixa muito claro, a gente desenhou alguns planos de carreira dentro do escritório, a gente já acabou redesenhando, porque hoje a gente conseguiu melhorar um pouco até isso, mas assim, todos os profissionais que estão com a gente, eles vêm evoluindo de alguma maneira. Tanto na participação de projetos, ou seja, você cuida desse tal contrato. De repente a gente começa a dar outras coisas mais desafiadoras, né? Contato com o cliente, a própria remuneração. Né? Às vezes tem algum indicador, assim, algum medidor? Tipo, aqui a gente mede por retenção. Eu falo, cara, te passei esse cliente aqui. Você está com 3 clientes na tua conta aqui, tá? Eu vou medir pela retenção. Se eles saírem eventualmente, você está de alguma forma, né, relacionado com ele. Ou, por exemplo, causa. Não, puxa, olha, você vai atuar nessa causa aqui. Se a causa tiver êxito, que é o mais tradicional, né, você fica com um percentual. Como é que vocês fazem essa gestão nesse plano de vocês? Retenção não é nem opção, porque a gente não perde cliente lá no escritório. Né? Escritório menor, você não pode se dar esse luxo. Né? Não, a gente... o nosso diferencial é realmente o atendimento muito próximo ao cliente. Né? Então, é o que diferencia a gente de uma grande banca. Então, assim, perder cliente, a gente não perde cliente no escritório de jeito nenhum. Não se cogita isso? Não se cogita. Tá. Até porque a gente acompanha muito próximo, né? Então a gente terceiriza algumas coisas, de alguns contratos, mas o acompanhamento com o cliente é muito próximo, tanto o meu quanto do meu sócio Eduardo. Mas eu e meu sócio, a gente tem uma percepção muito no feeling. Né? A gente não tem indicadores, não tem muita planilha, não tem... Mas é um feeling de realmente
de estar vendo o comprometimento do profissional, quanto ele tá crescendo, entregando tecnicamente, Sim. o quanto ele está entregando no comprometimento de entregar as coisas no prazo, de buscar fazer outras coisas. Então a gente fala, putz, realmente, pô, já tá uns 6, 7 meses numa crescente legal, vamos agora fazer a nossa parte também. Né? Que é uma roda Sim. viva, né? Sim. Porque se também o profissional que está dentro do teu escritório está entregando, está fazendo coisas às vezes fora do que tu tinha pedido para ele, está entregando mais, e você não dá, perde o time Sim. e acaba não motivando ele, tanto no elogio, às vezes um elogio, você puxar ele numa reunião, falar, pô, cara, tá legal, foi bacana teu trabalho, a gente tá muito feliz com isso. Eu acho que isso também é tão motivador quanto a remuneração. Sim. Perfeito. Lógico, todo Mantém mundo ele quer uma engajado. remuneração, né? Mas é importante isso, a gente acaba não dando muito valor para isso, mas eu acho que o feedback é muito importante para o profissional que está começando no mercado, né? Exatamente. Então, e o jogo aberto. Existiram momentos no escritório que o escritório não conseguia crescer na questão de rentabilidade e a gente queria reter os funcionários também. Né? A gente queria manter essa parceria, estava legal, e falava, gente, agora não tem como a gente aumentar o salário de vocês, a remuneração, etc. Então, a hora que der uma melhorada, a gente promete para vocês que vai melhorar para todo mundo junto, e a gente também cumpre isso. Né? Então, melhorou um contrato aqui, saiu uma ação ali e tal, pô, achando que todo mundo, galera, obrigado por terem acreditado, agora nossa hora de fazer a nossa parte. Então, eu acho que o jogo aberto é muito bacana, eu acho que a gente vê nas grandes bancas, às vezes, muito murmurinho, assim, do pessoal que está ali do advogado júnior, tá falando, pô, todo mundo diz que tá mal, mas o sócio trocou de carro, comprou casa na praia, tá vindo trabalhar de helicóptero, né? Então fica complicado, né? Então eu acho que o jogo aberto pra gente que tem uma estrutura menor é muito bacana de fazer pra você manter o teu profissional no escritório. Cara, bem legal. Bom que você tocou nesse ponto. A gente gravou um podcast esses tempos que, pô, é super repercutiu e tem uma retenção animal, assim, de gente ouvindo, que é sobre gestão na advocacia. E a gente gravou com o Jorge Magés, que ele faz essa parte consultiva, a parte financeira dentro dos escritórios, né? E aí eu apertei ele aqui, eu perguntei, tá, Jorge, mas como é que é? O escritório ganhou aquela bolada, os caras se empolgam e botam o dinheiro no bolso, e aí como é que divide isso? Divide muito, divide pouco? E ficar apertando ele aqui, porque ele tá dentro do escritório, ele faz essa gestão, Sim. né? E ele contou algumas coisas super legais. Então eu quero te perguntar assim, você depois que migrou para sócio, demorou, você já explicou uns 3, 4, 5 anos para eles começarem a ver a cor do dinheiro. Como é que é a estrutura de recebimento dos sócios em si? Para quem? Porque essa pergunta está conectada com aquilo que as pessoas estão procurando. Quanto ganha um advogado? O cara entender que depois de 5 anos, quando entra o dinheiro, entra uma bolada, né? Quanto vai para a conta dos sócios? Como é que é essa divisão? Eu sei que não tem uma regra exata, mas como é que você entende que é saudável para o escritório? A gente criou um modelo de negócio no escritório bem específico. Muito mérito do meu sócio, Eduardo, que sempre acreditou muito nessa tecla. Que ele falou assim, vamos criar clientes mensais. Né? Vamos criar nem na época lá do início, né, nem que ele pague R$100 por mês. Mas vamos criar essa cultura, tanto para a gente estar dentro da operação do cliente sempre, conhecer melhor cada vez mais a estrutura do cliente, porque você não trabalhar naquela advocacia passiva. Ficar esperando o problema chegar, estourar um problema de contrato, etc. E tal. E isso foi maravilhoso em todos os sentidos. Tanto a nossa evolução dentro das empresas que a gente atende, porque esse trabalho mensal te permite estar vivendo a cultura da empresa, né? Se você conhecer, fazer o raio-x da empresa, você trabalhar naquela velha máxima que é melhor prevenir do que remediar, então você começa a perceber, putz, tem um problema ali, tá tendo um problema com fornecedores, então, putz, o problema está no contrato. Então vamos trabalhar com o contrato, vamos padronizar o contrato, vamos criar um padrão para todas as áreas, ou não, para essa área precisa de tal padrão, para outra não precisa. Então a gente percebeu que esse trabalho no dia a dia, ele traz muito resultado para a empresa, para o cliente. O cliente percebe esse trabalho na diminuição de demandas. Sim. Né? É o relacionamento de vocês, né? Isso chama bastante atenção. A gente vê aqui também pelos nossos clientes. Quanto mais próximo a gente está deles, mais confiante ele está de que você realmente e mais tá solução tu acha para a operação dele, né? Exatamente. Às vezes ele nem te contratou para aquilo, mas você conversou com alguém, já percebeu alguma coisa e começa ali um desenvolvimento de um projeto de sucesso, né? Exatamente. É a tua estratégica, né? E a partir disso a rentabilidade é mensal também. Sim. Né? A partir do momento que você trabalha com essa consultoria mensal, com esse trabalho mensal, eu não falo não só de consultoria, mas você consegue fazer alguns trabalhos de atuar em processos de consumidor, alguma coisa, mas você fecha uma demanda mensal. E isso é muito bom para o planejamento do advogado, né? Para a vida pessoal. Então você já sabe mais ou menos como vai ser a tua remuneração no mês. Sim. Né? Então você já cria
como que você vai poder, tua despesa pessoal de vida, não, putz, posso criar essa despesa, posso fazer uma viagem, posso comprar uma casa, posso comprar um carro, posso jantar fora, né? Então, você já sabe como é que vai ser a tua remuneração a partir disso, porque eu vejo os advogados do contencioso, que é uma dificuldade muito grande, né? Sim, fica ali não tem a recorrência, eu né? vou falar, o primeiro processo que eu ajuizei como advogado tá no Tribunal de Justiça. Caramba. Imagina se eu estivesse esperando isso para poder pagar minhas contas, né? Nossa! Sabe que você tocou num ponto legal? A gente, entre várias e várias conversas, eu já vi muito assim a relação do direito de antigamente, que o advogado ficava rico com 2, 3 causas, né? A gente tem algumas pessoas é muito fácil identificar, né? Os advogados antigamente, pô, 2, 3 causas, o cara ficava milionário, e até hoje tem um patrimônio super legal, mérito dele. Mas parece que essa advocacia meio bala de prata, assim, já não existe mais tanto. E os advogados que atuam muito mais na esfera empresarial, dependendo do segmento, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nas áreas do direito empresarial, falar um pouco do tributário, Sim. a gente sabe que tem mais potencial, enfim. Mas esta área mais consultiva, me parece que ela não tem tanto essa bala de prata, mas ela tem mais tranquilidade. Acho que ela tem mais cabeça no travesseiro, né, tranquilo, Sim. dormindo, você sabe, você tem mais estabilidade, que é uma coisa que pouco se tinha no direito. Faz sentido isso ou não? Essa advocacia empresarial tradicional, ela não permite mais essa bala de prata. Não vem mais esses processos assim tão gordos. Permite, né? Tem muito advogado que fica buscando isso o tempo todo, né? Sim. Só que tu tá dependendo de muitos outros fatores, né? Você depende de posicionamento do Poder Judiciário, né? Pode ter uma eventual mudança lá no STF, então você vem ganhando em todas as instâncias uma tese, chega o STF, por algum motivo, ele muda o entendimento, então você perdeu quantos anos de dedicação, de espera, né? Então eu acredito que também, como muitos advogados fizeram a vida assim, o posicionamento que o Guilherme falou ali é totalmente correto. A gente consegue buscar outra maneira na advocacia de ter estabilidade. Você não ficar esperando essas boladas, porque daí também o advogado tem outro desafio. Recebeu bolada, agora o que eu faço? Né? Eu vou fazer um planejamento financeiro, eu vou economizar, eu vou investir no escritório, eu vou guardar, eu vou comprar uma casa, aproveitar, porque eu não sei quando que vem a próxima. Eu não sei quando que vem a próxima bolada. Exatamente. Então, assim, a gente optou por essa advocacia porque a gente acreditou realmente é uma forma de você ser um profissional liberal, né? Mas você também buscar um pouco de estabilidade e previsibilidade na tua vida, né? Perfeito. Não dá pra, é difícil conseguir as duas coisas, né? Até o investimento no próprio escritório, legal. né? Na Bem equipe. legal. Posso contratar um, não posso contratar outro? Posso aumentar minha estrutura, não posso aumentar minha estrutura? Quanto que eu posso pagar de aluguel? Quanto que eu não posso pagar de aluguel? Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do bate-papo completo. Vou deixar o link para você. O Lua conta detalhes, desde carreira na advocacia até prospecção de clientes, crescimento da carteira e outros diversos insights. E, obviamente, quero pedir para você deixar aqui o seu comentário, se inscrever no canal, deixar sua crítica, sua dúvida, fazer uma pergunta. Ficou com alguma curiosidade? Faz a pergunta que a gente faz questão de responder para você. E, obviamente, quero te convidar para conhecer 2 vídeos que a gente está tendo bastante resultado aqui. Um deles a gente fala sobre Instagram para advogados. Os advogados adoram entender a lógica de como crescer o Instagram. E o outro é sobre marketing jurídico e estratégias pouco conhecidas. Esses 2 vídeos são muito bons, principalmente neste momento que a OAB flexibilizou as regras da publicidade e deu a você a possibilidade de atuar com mais tranquilidade no seu planejamento de marketing jurídico. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!